Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Para dar uma adiantada no que a gente vai fazer na aula, eu estou chamando esse exemplo aqui de extra. A gente estava discutindo aqui a teoria a respeito de como encontrar a inversa da matriz. Então, uma maneira, só mostrar aqui um pouquinho antes, seria resolver esse sistema 4×4, e outra maneira seria resolver o sistema 2×2, que seria desse jeito aqui, né? Que seria bem mais simples. A gente vai fazer esse caso aqui em sala de aula. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que seria, como encontrar o ST, o V da matriz inversa para esse exemplo específico. Ou seja, eu peguei uma matriz aqui qualquer, né, 2, que possui inversa, né, 2, 1, menos 1 e 3. Aí eu quero encontrar a inversa dessa matriz, ou seja, eu não sei quem que é o x, y, z e w, mas eu sei que a multiplicação tem que dar a identidade, né? Essa aqui é a identidade de ordem 2. Então, quando você pega e faz essa multiplicação, você chega nesse sistema aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, coloca aqui. Eu coloquei dessa maneira aqui para poder ficar com esse bloquinho aqui com as variáveis x e z, e esse bloquinho aqui com as variáveis y e w. Então, essa primeira coluna aqui é a coluna do x, essa segunda coluna aqui é a coluna do z, essa terceira aqui do y, e essa quarta coluna aqui do w. Então, como é que ficaria utilizando o sistema de Gauss-Jordan? A conta fica um pouco grande, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, que seria aquela matriz que eu estou chamando lá de A-til na teoria, e essa aqui é a matriz B-til, né? Que seria as colunas, né, da matriz de identidade. Essa aqui seria o B1A, e esse camarada aqui seria o B2. E esse aqui é o A-til, é a matriz A aumentada dessas matrizes nulas aqui, ó, de identidade 2, para fazer o A-til. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o pivô desse 2 aqui. Para fazer o pivô desse 2, o que eu fiz? Eu multipliquei essa linha toda aqui por meio, né? Ou seja, quando multiplicou por meio, tá vendo que essa linha toda ficou multiplicada por meio? E aí aqui eu só reescrevi as outras três linhas. Então, para sumir com esse menos 1, para zerar os elementos dessa primeira coluna, o que eu fiz? Eu simplesmente multipliquei por 1 ou simplesmente soma a primeira linha com a segunda linha. Quando você soma essa com essa, o que acontece? Aqui vai dar, você vai reescrever a primeira linha, porque ela não se altera. Aí você somou uma linha com a outra, 1 menos 1 zerou, tá aqui. Esse camarada com esse tá aqui, né? Ou seja, meio mais 3, 0 com 0 zerou. E 0 com 0 zerou aqui, e aqui meio com 0 deu meio. Agora, para fazer o pivô aqui, ó, para fazer o pivô desses 7 meios, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa linha toda por 2 sétimos, né? Para poder esse camarada vezes esse aqui dar 1, que é o que aconteceu aqui. Multipliquei, tá vendo? Esse camarada vezes esse aqui, ó, o 2 cancelou, né? Esse 2 cancelou, sobrou 1 sétimo e tal. Agora, para poder zerar esse meio aqui, para zerar todos os elementos dessa coluna, eu multiplico por menos meio e somo. Então, quando eu faço isso, ó, reescrevo a linha 2, porque essa linha 2 aqui, ela não vai sofrer, ela não sofre interferência, ela não muda, né? Eu reescrevo ela. Então, eu pego menos meios vezes 0 mais 1, menos meio vezes 1 mais meio, então vai obtendo esses números aqui em cima. E aqui, ó, menos meio vezes 1 sétimo mais meio. Então, você tem que fazer essa conta, menos meio vezes 1 sétimo, menos meio, tá vendo? Menos meio vezes 1 sétimo, isso aqui vai dar menos 1 sobre 14, né? A multiplicação, e aí você tem que somar essa coisa a meio, né? Você tem que somar essa coisa a meio. Esse meio aqui você pode multiplicar ele por 7, né? Em cima e embaixo, então vai ficar menos 1 sobre 14 mais 7 sobre 14. 7 sobre 14. Então, aqui você dá para... ainda sobra 6 sobre 14. Divide por 2, ainda vai sobrar 3 sobre 7. Então, de onde saiu esse 3 sobre 7 aqui, que é o resultado. Bom, agora você passa para a próxima coluna, fazendo 2 de pivô. Como é que eu faço isso? Multiplica isso aqui tudo por meio. Multiplicando por meio, tá vendo? Obteve essa terceira linha modificada dessa maneira. E aí você quer sumir com esse menos 1 aqui, zerar ele. Então, o que faz? Soma essa linha, a linha 3 com a linha 4. Quando você faz isso, observe que você pode escrever a linha 3 aqui. A linha 3 ela não vai sofrer modificação agora. Quando você soma essa linha com essa, 0 mais 0 deu 0. Depois aqui obtém esse 0. Esse 1 com esse menos 1 zerou. Esse meio com esse 3 virou 3,5, que é esse 7,5 aqui, tá vendo? E 0 mais 1 deu 1. Agora, para fazer o pivô desse 7,5, eu preciso multiplicar por 2 sétimos, tá vendo?
para fazer o pivô, multipliquei e aí eu preciso zerar esse camarada aqui. Então, para zerar ele, eu tenho que multiplicar por menos meio e somar. Então, quando você faz isso, observe que a linha 4, você pode escrever ela não vai sofrer modificação na linha 4, tá vendo? Essas duas linhas aqui também, elas já não sofrem modificação, beleza? Aí, quando você soma essa linha com essa, o que acontece? Esse com esse com esse com esse, e 0 mais 1 dá 1, e 1 mais meio, aí o que acontece? Como você multiplicou por menos meio aqui, né? Menos meio mais meio zerou, que era o seu objetivo. E aí vai ficar o quê? Você vai multiplicar menos meio vezes 2 sétimo e somar com 0, né? Para poder fazer essa conta. Você vai cancelar esse camarada com esse, então vai sobrar menos 1 sétimo. Tá vendo que é esse menos 1 sétimo que está aqui. Então, lembrando que eu tenho que o x aqui, o y, era o y mesmo? Era x, não, xz, era xz, nessa ordem, né, xz, esse aqui era y e esse aqui era w. Então, esses números que aparecem aqui, ó, x, z, y e w, são exatamente as colunas, respectivamente. Então, essa primeira aqui é o x, tá vendo? O pivô aqui vezes o pivô vezes o x. Então, esse aqui que é o camarada que vai fazer o papel do x, né? Lembra que era x, y, z e w. Então, quem que era o z aqui da história? 1 sétimo e aqui 2 sétimos, que é o valor de w. Se você preferir, pode colocar 1 sétimo em evidência, e aqui vai ficar 3 menos 1, 1 e 2. Então, essa é a inversa da matriz A. Você pode, inclusive, estar verificando, fazendo essa conta, tá vendo? Quando você pega essa matriz A e multiplica por a inversa que a gente acabou de encontrar, ou seja, a primeira linha vezes primeira coluna, né? Você vai encontrar 1. Primeira linha vezes segunda coluna, você vai encontrar 0. Segunda linha vezes primeira coluna, você vai encontrar 0. E segunda linha vezes segunda coluna, você vai encontrar 1, que é exatamente a identidade de ordem 2. Então, essa parte aqui é a parte mais demorada, fazendo o sistema expandido, ou seja, 4 por 4, mas na aula a gente vai ver como fazer o processo utilizando a matriz A, estendida aqui com B1, estendido aqui com B2, onde esse B1, B2 aqui, juntando, dá exatamente a matriz identidade, ou seja, o sistema fica 2 por 2, fica mais simples de escalonar no sistema de Gauss-Jordan, beleza?